Que a graça do Senhor te visite nessa palavra rápida, nesse momento especial, de um ano especial. Eu quero falar com você sobre Isaías capítulo 6, vou ler o comecinho dele, que diz, a visão de Isaías e o seu chamamento, está no capítulo 6. Ele é profeta desde o capítulo 1, mas no capítulo 6 aparece um momento especial na sua vida. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Primeiro, eu disse para você que Isaías já tem um relacionamento com Deus, mas o momento, a vida caminha para tempos difíceis do lado de fora da vida do país invadido pela Babilônia, tempo de pressão espiritual, tempo de cerco, de escassez, e é um ano que morre seu amigo, é um ano que morre o rei Uzias. Então, apesar de Isaías já ser profeta desde o capítulo 1, o capítulo 6 é um marco na vida de um homem que atravessa um tempo difícil. E quando você lê, eu queria falar o dia inteiro sobre isso aqui. Quando você vê o capítulo 6, você entende o que Deus fez em Isaías depois do capítulo 6. Na morte do rei Uzias, a gente não sabe muitos detalhes sobre isso, ele diz assim, eu vi o Senhor. Então não significa, né, nesse momento, que ele tem um aprofundamento, ele tem uma experiência que ele ainda não tinha tido com Deus. E isso, eu creio, seja provavelmente o resultante de toda essa pressão, de toda essa dificuldade que culmina na morte do seu amigo. Estou atravessando dias em que eu tenho perdido pessoas, e essas perdas têm mexido comigo, e têm me levado a pensar e a refletir, não só para olhar para trás, mas para saber o que eu tenho que fazer. Por que a minha vida ainda não foi? Por que eu ainda estou aqui? Por que eu estou falando com você? Por que Deus ainda tem essa palavra e esse ministério para mim? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E eu rogo que esse tempo difícil seja um tempo em que você veja o Senhor, que você o enxergue, que você o perceba. E a palavra de Deus diz, né, no versículo 4, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Sabe onde ele estava? Ele não viu o Senhor deitado no quarto dele. Ele falou assim, eu preciso ir ao templo. Eu vou lá no templo. A gente tem que dar alguns passos e buscar na serenidade e na paz, né, do lugar onde eu possa encontrar Deus fora do tumulto. A casa do Senhor é um bom lugar para eu buscá-lo, para eu ouvi-lo, para eu senti-lo. Ele disse que naquela visão que ele viu o Senhor, na experiência que ele viu o Senhor, o chão, a parede, fez assim, ó, moveu-se. E a casa encheu de fumaça, e ele falou assim, ai meu Deus, eu vi o Senhor, eu estou perdido, meu Deus. Porque aquela ideia de que quem tinha uma experiência com Deus morria. E hoje a gente entende que uma experiência com Deus é que nos faz viver. Tem muita gente morrendo por falta dessa vivência de Deus, morrendo não só fisicamente, mas morrendo espiritualmente. Eu preciso de uma experiência com Deus. E ele diz, eu sou um homem pecador, habito no meio de um povo pecador, e meus olhos viram o Senhor. Então diz que um anjo pegou uma brasa viva do altar, com uma tenaz, e diz que tocou a boca de Isaías. E aí, ele disse, você foi perdoado.
a sua iniquidade foi tirada. E aí o versículo 8 diz, então eu ouvi a voz do Senhor, porque até aquele momento ele tinha tido uma experiência, ele viu o Senhor, mas além de ver o Senhor, eu preciso ouvir o Senhor. E a gente só ouve depois que o busca, depois que é perdoado, depois que é tocado, aí a gente escuta a sua voz. Nesses dias tão especiais, que pode ser talvez dias de perda, de apreensão, eu quero que seja o seu grande tempo. Eu quero que seja um ano na sua história que você diga, no ano da pandemia, eu vi o Senhor. No ano da pandemia, eu experimentei de Deus. Tá bom? Deus te abençoe. E se mova favoravelmente sobre sua vida e sobre a sua história. Graça e paz.